epidemia de dança de 1518. Durante 4 meses, pessoas aparentemente normais dançaram até a morte. Quem curte sair à noite pode até ter tentado se acabar em uma pista, dançando até o amanhecer, mas, provavelmente, estas pessoas nunca alcançarão o nível dos habitantes da cidade francesa de Estrasburgo, que dançaram até a morte. No século XVI, o Nautic mostra que não é força de expressão, as pessoas realmente morreram. É um dos episódios mais estranhos e inexplicáveis da história. A epidemia de dança de 1518. O caso começou quando a moradora Frau Tláfia começou a dançar sozinha e sem música no meio da rua. A princípio, ela foi encorajada por palmas e gritos. Mas não demorou muito para perceberem que havia alguma coisa errada. Tláfia não parava de dançar. E continuou com os movimentos rítmicos durante 6 dias. Mas a coisa não parou por aí. O comportamento bizarro começou a se espalhar e, em uma semana, 34 pessoas estavam dançando também. Em um mês, o número chegou a 400 pessoas. E nada fazia com que elas parassem de dançar, nem mesmo a morte de algum por exaustão ou ataques do coração. Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Os médicos e astrônomos da época concluíram que a epidemia era uma doença natural, causada por sangue quente. Os habitantes saudáveis construíram palcos e levaram músicos ao local, pensando que a crise cessaria se fosse estimulada. A ideia se mostrou uma tragédia quando perceberam que mais pessoas se sentiam convidadas a se juntar aos dançarinos, aumentando a epidemia. Depois de 4 meses de dança ininterrupta e várias mortes, a epidemia parou de repente da mesma forma que começou, e as pessoas retornaram à sua vida normal. Durante séculos, especialistas discutiram se a epidemia era uma doença real ou um fenômeno social. As evidências acabaram apontando que a epidemia era uma espécie de contágio cultural que atinge populações que passam por extrema dificuldade, fazendo com que elas queiram dançar até perder a cabeça. O evento se repetiu em mais algumas cidades ao longo dos anos. Mas os estudiosos ainda não conseguiram entender com toda a certeza o que de fato aconteceu. O presságio, a peste e a dança. Registros da época indicam que tudo começou com um presságio. Depois da aparição de uma estrela cadente e de enchentes nos campos, os habitantes de Estrasburgo haviam enfrentado períodos de frio, calor e fome severos. A partir dessa sequência de eventos extremos, episódios estranhos começaram a acontecer na cidade. Ao longo da história, o fenômeno já foi atribuído como uma praga enviada à Terra. Diversos relatos indicam que a peste dançante seria castigo divino ou possessão demoníaca, enquanto a cura seria alcançada via procissões, missas ou intervenções diretas de líderes religiosos. Um dos escritores da época relatou que a multidão era levada dançando até um santuário dedicado a São Vítor, onde receberiam pequenas cruzes e sapatos vermelhos. O episódio deu nome ao que hoje é chamado de coriomania. A peste dançante provocou diversos estudos nos séculos seguintes e até mesmo a definição do termo coriomania. O médico suíço Paracelso foi um dos principais nomes a estudar o tema, acreditando que fatores biológicos teriam sido a razão do acontecimento. Ao contrário do viés religioso, que até então era o mais difundido. Especialistas já descreveram a mania de dançar como um distúrbio mental coletivo, com traços histéricos e de loucura. Peste dançante poderia ser reação em cadeia involuntária. Don Waller, autor do livro O Tempo da Dança de 1518, Um Momento para Dançar, Um Momento para Morrer, a extraordinária história da praga dançante de 1518, em português, caracteriza a coriomania como uma epidemia psíquica, na qual os movimentos de dança seriam involuntários e respostas automáticas do organismo, como dar risada ou desmaiar, de acordo com registros da época. Outros países relataram casos semelhantes ao de Estrasburgo. O episódio francês é até hoje o mais conhecido na história. Porém, outras regiões da França e países como a Alemanha e demais territórios do então Sacro Império Romano-Germânico também foram abalados pela peste dançante. Desde o acontecimento, muitas teorias tentam explicar o que aconteceu em 1518. Os detalhes obscuros e inusitados do evento fascinam e despertam o interesse de muitos grupos. Até os dias de hoje,
inclusive de artistas como a banda britânica Florence The Machine, que em 2022 lançou uma música chamada Choreomania, Coreomania, em português. Não sei como começou, não sei como parar. De repente, estou dançando, ao som de uma música imaginária, algo está vindo, tão sem fôlego, eu apenas continuei girando, e dancei até a morte. Trecho da música Choreomania, de Florence The Machine. Diversas expressões artísticas narram o episódio. Além da música, a peste dançante também aparece em outros formatos de arte, como o conto The Red Shoes, Os Sapatos Vermelhos, de Hans Christian Andersen, no qual sapatos de couro fazem com que sua dona dane sem parar, até que ela suplique para que seus pés sejam arrancados. Já no livro The Dance Stray, de Kiran Milo Udargav, a condição afetava somente mulheres, que dançavam sendo puxadas por cordas amarradas em seus corpos. O episódio também ganha vida em espetáculos de balé e filmes, como o curta Strasbourg 1518, BBC Films, Artangel, lançado em 2020, mostra dançarinos solo em suas performances, dançando até caírem. Obrigada por você ter chegado até aqui. Se você não for inscrito neste canal, por favor, se inscreva e deixe o seu like, vai me ajudar a estar trazendo mais conteúdo como esse aqui para vocês. Não esqueça de compartilhar com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!